paz do Senhor, criança! A paz do Senhor para todos. Sejam todos bem-vindos ao canal do Depim. Olá, criançada! Quero dizer que estou muito feliz por mais uma vez estar aqui juntinho de vocês. E hoje, criança, é o último capítulo da série do Garoto Sonhador. Hoje é a conclusão final dessa linda e maravilhosa e inspiradora história. Não é verdade, criança? Nossa, como passou tão rápido, não é verdade? Mas agora, criança, vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Amém? Então feche seus olhinhos. Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia. Te agradeço por cuidar de mim, da minha família e de meus amigos. Te agradeço pelo alimento, pela saúde e por nunca me deixar só. Me ajude a ser esforçado, ter paciência e ser justo. Abençoe esse dia que acaba de começar. Amém, criança! Como é bom falar com o nosso Deus, não é verdade? Agora, criança, pega as suas Bíblias e vamos fazer a leitura bíblica. A leitura bíblica também, criança, é um momento muito especial. Pegaram a Bíblia, crianças? Então, abra suas Bíblias lá no livro de Lucas, no capítulo 6 e nos versículos 37 e 38. Então, vamos ler e fique bastante atento, porque sempre o nosso Deus tem uma palavra para os nossos coraçõezinhos. Amém? Não julgue os outros, e Deus não julgará vocês. Não condene os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso. Bênçãos que lhe dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Lucas 6, 37 e 38. Olha só, criança, que conselho maravilhoso! E esse conselho, criança, o Papai do Céu, ele nos dá para todos nós. Na Bíblia, como a gente acabou de ler, diz que nós não devemos julgar. É verdade, criança, somente quem deve julgar é o Papai do Céu. Tia, mas por que somente o Papai do Céu? Porque, criança, somente o Papai do Céu conhece verdadeiramente os nossos coraçõezinhos. E também, criança, não devemos condenar o nosso amiguinho, o nosso irmãozinho, ninguém. Somente o Papai do Céu tem esse poder para condenar. E outro conselho também, criança, como a gente acabou de ler, maravilhoso, é a questão de a gente poder ajudar o próximo, de poder dar. Isso é muito bom, criança, quando ajudamos o nosso amiguinho, porque quando nós fazemos isso, o Papai do Céu, ele vê e ele também nos abençoa. E como a gente acabou de ler, criança, quando a gente ajuda o próximo, ele nos abençoa. E aqui diz que a bênção é tão grande que nem vamos poder segurar em nossas mãos. Eita, criança, pois essa bênção é grande, né? Por isso que é bom, criança, ajudar o nosso próximo, porque quando a gente ajuda, o Papai do Céu nos dá em dobro. Que palavra linda, não é verdade, criança? E outro conselho, criança, que acabamos de ler, nós devemos perdoar o nosso próximo. Se algum amiguinho ou o seu irmãozinho lhe ofendeu, libere perdão, porque assim, criança, o nosso Papai do Céu, que está no céu, também nos perdoa. O maior perdão a gente recebeu quando Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então, ele já nos perdoou. Também devemos perdoar o próximo, porque assim o nosso Deus também nos perdoará quando a gente fazer algo que não agrada a ele. Que palavra linda e maravilhosa! Esses conselhos, crianças, nós devemos pôr em prática e guardar aqui em nossos corações. Agora, criança, vamos para o momento mais esperado, o momento da historinha do Garoto Sonhador, o último capítulo dessa série que vai deixar saudade, e muita saudade. A tia Débora já está com saudade. Ah, criança, e a história do Garoto Sonhador, ela está escrita lá no livro de Gênesis. Então, quando sempre você quiser ler, para relembrar dessa linda história, está lá no livro de Gênesis. Fique atento nesse último capítulo, que eu creio que essa linda história tem um maravilhoso e lindo final. Bastante atento. Vamos lá, criança, para o último capítulo? Passando alguns anos, Jacó ficou doente e reuniu toda a sua família para abençoá-la. E abençoou cada filho.
As últimas palavras de Jacó foram palavras de bênção para sua família, pois logo depois de abençoar seus filhos e manifestar o desejo de ser enterrado na sua terra com seus familiares, lhe morreu. Então José e os seus irmãos foram sepultar Jacó onde ele desejava, com tudo que o pai do governador do Egito tinha direito. Depois que tudo isso acabou, os irmãos de José ainda tinham uma dúvida. O que vai acontecer conosco agora que o nosso pai morreu? Será que José vai ter raiva de nós por tudo que fizemos com ele? Então enviaram a mensagem a José. Mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus de seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Logo depois, os irmãos de José foram até a casa dele. Ao chegar ao lar, disseram a seus criados. E José não somente perdoou os seus irmãos, mas cuidou deles e de suas famílias até a sua morte. José viveu muito, viveu 110 anos. Vocês conhecem alguém com esta idade? José tinha um desejo de voltar para sua terra, mesmo que fosse depois de morto. José era grato a Faraó por tudo, mas ele tinha um sonho de voltar para Canaã, a terra de seus pais. Este agora era o principal sonho do jovem sonhador. José também lembrou de seus irmãos e da promessa que Deus tinha feito a seu bisavô Abraão. O Egito era uma terra boa e próspera, mas não era a terra da promessa. Canaã era a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse: eu vou morrer logo, mas estou certo que Deus virá ajudar vocês. Os levará deste país para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Olha só, criança, como a gente viu lá no capítulo anterior, a família de José estava morando pertinho dele, lá no Egito. Só que agora, criança, o pai de José já estava bem idoso, bem velhinho mesmo, e adoeceu. E ele tinha um último desejo, ele tinha um sonho de ser enterrado lá na sua cidade, em Canaã. E José realizou esse desejo do coração do seu pai. O pai de José faleceu e sepultou o seu querido pai lá em sua cidade, como a gente acabou de ler. E os irmãos de José ficaram muito preocupados. E agora, será que José realmente nos perdoou? O que será que vai acontecer conosco? Eles ficaram muito preocupados e com dúvidas. E José, criança, ele tinha um coração muito bom, pois ele já havia liberado perdão. Mas mesmo assim, os seus irmãos ficaram muito preocupados. Só que antes do pai de José falecer, ele havia deixado escrito uma pequena carta para o seu filho, para que ele perdoasse os seus irmãos. José, ao ler aquilo, ele se emocionou e chorou e abraçou os seus irmãos. Isso, criança, é o verdadeiro perdão. Quando a gente perdoa o nosso próximo, não existe mais rancor e nem dor ao lembrar de um erro, porque ali, o Papai do Céu já sarou e toda mágoa, todo ressentimento, o Papai do Céu tira. Vocês estão com dificuldade de perdoar o seu amiguinho, ou o seu irmãozinho, ou uma pessoa que lhe fez mal, peça o Papai do Céu para tirar todo esse tipo de sentimento. Porque, criança, quando nós damos lugar para o nosso Deus, ele tira todo tipo de mágoa do nosso coração. José, ele tinha o Papai do Céu em seu coração e ele perdoou os seus irmãos. Que grande reviravolta, né, criança, na vida de José. Alguns anos atrás, a vida de José estava nas mãos dos seus irmãos e agora a vida dos seus irmãos estava nas mãos de José. José, não é, criança, tinha todo o direito de mandar os seus irmãos embora e de ter bastante raiva. Aliás, criança, os seus irmãos lhe fizeram muito mal há um tempo atrás, mas José não deixou aquilo entrar no seu coração, não guardou nenhum tipo de raiva dos seus irmãos. Isso sim, criança, que agrada o coração do nosso Papai do Céu. Devemos sempre ajudar o nosso próximo. Tia, mas ele me fez muito mal. Mas a Bíblia diz, criança, que nós devemos amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos, ainda que ele tenha feito muito mal para nós. José é um grande exemplo para as nossas vidas.
Além, criança, de José ter perdoado seus irmãos, a Bíblia diz que ele cuidou de todos os seus irmãos e de toda a sua família. Um grande exemplo de amor. E o Papai do Céu, criança, ele ajudou muito José. Ele foi sempre com ele. E a Bíblia diz que o Papai do Céu concedeu muitos anos de vida para José. José viveu 110 anos, só, criança, o quanto José viveu. Vocês conhecem alguma pessoa que já viveu com essa idade? Pois José viveu 110 anos. Deus lhe deu muitos anos de vida. E os últimos dias de José, criança, foi momentos de feliz. Ele passou por muitos momentos tristes. Sofreu, foi humilhado, foi injustiçado, mas o Papai do Céu lhe abençoou e concedeu muitos dias felizes com seus irmãos e o seu pai. Mas antes de José morrer, ele tinha mais outro desejo, mais outro sonho. Como José era um garoto sonhador, ele tinha muitos sonhos. E vocês, crianças, quem são sonhadores? Nós devemos sonhar, porque quando sonhamos, se for da vontade do Papai do Céu, Ele nos abençoa e concede o desejo do nosso coração. E como é bom sonhar, eu amo sonhar. E vocês? E José tinha um último sonho. Ele tinha um sonho também de ser enterrado lá em sua cidade. José, ele era muito grato por tudo que Faraó fez com ele, pela ajuda, por tudo mesmo. Mas ele tinha esse desejo, este sonho. O sonho agora era o principal sonho do garoto sonhador. Será que o Papai do Céu concedeu mais um sonho na vida de José? Sim, criança, o Papai do Céu realizou esse desejo e José foi enterrado em sua cidade. Dito, criança, uma cidade muito boa e próspera, mas não era a cidade da promessa. A cidade da promessa que o Papai do Céu fez há muitos anos atrás era em Canaã. E era ali que José queria ser enterrado. E José, antes de morrer, ele disse para os seus irmãos: eu sei que eu vou morrer logo, mas o Papai do Céu vai ajudar vocês. Ele falou uma palavra de bênção para os seus irmãos. E é isso, crianças, que devemos fazer sempre para o nosso próximo. Não devemos falar a palavra de maldição, não é verdade? Mas devemos falar a palavra de bênção para os seus irmãos. Devemos proferir palavras boas para a vida do nosso próximo. Que isso sim é que o Papai do Céu se agrada. Não palavras de maldição. Então José foi enterrado na sua cidade e o Papai do Céu cuidou dos seus irmãos e de toda a sua descendência. Criança, lindo, né? Um final de realização de sonho, um final de perdão, de amor, de ajuda. Isso sim, criança, que o Papai do Céu se agrada. E quando a gente, criança, fazemos a vontade do nosso Deus, o nosso Deus nos abençoa. Não somente nós, como toda a nossa família. José, criança, a história de José é um grande exemplo para mim e para você também que está assistindo. É um exemplo lindo. Essa série, amor, criança, do Garoto Sonhador, você está em nossos coraçãozinhos, que a gente venha sempre lembrar da história de José. Uma história linda e de superação, e de amor, e de força, e de fé. Assim devemos ser nós, crianças. Se você tem um sonho, creia que se for da vontade do Papai do Céu, Ele irá conceder o desejo do seu coração. Mas José, criança, o Papai do Céu, ele concedeu. Mas José, primeiramente, passou por um processo até os seus sonhos se realizar. Então, criança, espere com fé e calma, que pode passar o tempo que for, mas se o Papai do Céu lhe prometeu, Ele vai cumprir os seus sonhos no tempo certo. Perca a fé e nem a esperança. Para tudo, o Papai do Céu tem um propósito, até mesmo nos momentos difíceis. Muitas vezes, criança, não podemos entender, mas mais na frente, o Papai do Céu vai nos fazer entender por cada coisa que iremos passar ou estamos passando. E José perseverou até o fim. Então, criança, persevere também, que o Papai do Céu irá cumprir tudo o que Ele falou para nós. A partir do momento, criança, quando Jesus entra em nossos corações, Ele faz uma grande mudança em nossas vidas, assim como fez com José. Ele nos dá um coração bom, um coração limpo, um coração que sabe perdoar, um coração que saiba ajudar. Por isso, criança, devemos todos os dias dar lugar para Jesus. Então, crianças, chegamos ao final. Quero dizer que eu estou
Com muita saudade já, quero agradecer primeiramente a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de ter o privilégio de estar contando essa série do Garoto Sonhador aqui com você, que nos acompanharam desde o início, que eu creio que o Papai do Céu falou com você, que cada palavra, criança, possa estar em seu coração. Nunca se esqueça que os planos de Deus, planos do Senhor, que os seus sonhos são bem maiores para todos nós. Agradecer a Deus e a todos vocês pela oportunidade e toda a equipe do canal DEPIM. Que o Papai do Céu continue nos abençoando grandemente os nossos sonhos e os nossos projetos em nossas vidas. Um forte abraço em todos vocês. O Papai do Céu está com vocês, nunca se esqueça disso. Agora, criança, vamos agradecer ao Senhor por este momento especial. Papai do Céu, eu quero te agradecer pela minha família, pela minha igreja e por tudo que o Senhor tem feito. Quero pedir para o Senhor abençoar a minha vida e que eu seja sempre uma criança obediente à tua voz. Que o Senhor abençoe todas as criancinhas. Amém, criança. Louvado seja Deus. O Senhor nos abençoe. Criança, deixe o seu like, não esqueça. E se inscreva no canal, se você não é inscrito. E o canal DEPIM, criança, sempre estará aqui para trazer uma palavra para o seu coraçãozinho. Fique ligadinho sempre aqui no canal do DEPIM. Agora, criança, vamos louvar? Havia um jovenzinho, seu nome era José. Sonhou sendo abençoado, usou a sua fé